Olá, seja bem-vindo ao meu canal Te Contando Algo. Hoje daremos continuidade à leitura do livro Eu Escolho Ser Feliz, do autor Rossandro Klinger. Capítulo 7. O mundo está melhorando ou piorando? Você já teve a curiosidade de se perguntar: o mundo está melhorando ou piorando? Às vezes, quando assistimos aos noticiários ou observamos informações que nos chegam através das redes sociais, temos a impressão de que o mundo está piorando. A sensação é de que houve um aumento da guerra, da violência, do desrespeito e da intolerância religiosa. Enfim, eu também pensava sobre estas questões, comecei a tentar observá-las, além do que a mídia veicula, para que pudesse analisá-las de uma forma mais serena. Recebi um e-mail de um amigo que dizia: Rossandro, se você tiver paciência, eu gostaria de indicar um livro para você ler. Eu me perguntei, por que será que ele me pediu paciência? Depois que comprei o livro, eu percebi o porquê. São quase 2.000 páginas. Trata-se do livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, porque a violência diminuiu. Falo muito desse livro nas minhas palestras e as pessoas me fazem perguntas sobre ele. É um livro publicado pela editora Companhia das Letras, escrito por um psicólogo canadense chamado Steven Pinker e recomendado por Bill Gates e pelas revistas The Economist, The Guardian e pelo The New York Times, como um livro que não se pode deixar de ler. Nesse livro, o autor faz uma análise histórica profunda dos indicadores de violência, tendo por base um período de 10.000 anos. Ele lançou a seguinte pergunta para pesquisadores de universidades do mundo inteiro: o mundo melhora ou piora? Depois de décadas de análise, Pinker chegou à conclusão, através de um intenso aparato estatístico, de que o mundo só melhora. Apesar da nossa sensação de que é exatamente o contrário. No entanto, o autor explica de onde vem essa sensação. Primeiramente, o que dá Ibope? Notícias ruins. O que acontece com os noticiários às segundas-feiras? Eles cobrem todas as pessoas que foram assassinadas, os crimes violentos, os assaltos que ocorreram durante o final de semana. Ninguém vai noticiar que, nesse mesmo final de semana, pessoas foram distribuir sopa para moradores de rua, aos asilos para visitar idosos, aos hospitais para cantar para os doentes, pessoas que estão querendo um mundo melhor. Tudo depende de que modo queremos enxergar o mundo, defende o autor. Se recortarmos apenas as más notícias, veremos um mundo deprimente, genocida, com terrorismo como um período que, pelos padrões da história, é abençoado com níveis sem precedentes de coexistência pacífica. Na verdade, existe um ibope para o mal. As pessoas têm a tendência a observar e a dar mais ênfase àquilo que é ruim. Vou dar um exemplo que você entenderá bem em sua vida. Você vai trabalhar na segunda-feira, há 50 pessoas no ambiente de trabalho, ou 10, ou 20, enfim. Porém, existe uma pessoa com quem você não simpatiza por ter tido um conflito com ela. De quem você está se lembrando no domingo à noite? Daquela pessoa chata. Apesar de haver várias pessoas legais no ambiente de trabalho, você vai se concentrar exatamente naquele seu desafeto. Assim é a vida. Nós damos ênfase muito grande ao mal quando observamos o caso de uma filha que mata a própria mãe ou um pai que mata a própria filha e nos chocamos, concebendo isso como baixeza. Nós devemos perceber que finalmente nos espantamos com algo que no passado era natural. Mulheres e crianças eram abusadas, violentadas, sem indignação de quase ninguém. Hoje,
Existe o Conselho do Direito das Mulheres, dos idosos, das crianças. Existe uma sociedade que age. Existe o espanto, que revela evolução. Portanto, não nos fixemos apenas nas notícias ruins. Não amanheçamos numa segunda-feira ouvindo tudo de ruim que aconteceu nas grandes cidades. Vamos tentar ver e ser aquele que age em prol de um mundo melhor. Vamos tentar ir além, construindo novas perspectivas, acreditando na esperança, sendo um agente da construção da paz. Capítulo 8. Quando alguém que amamos adoece. Você já deve ter ouvido essa frase: na tristeza e na alegria, na saúde e na doença. Isso é a vida. A vida a dois, a vida em família. Quando alguém que amamos adoece, é impossível não adoecer também. Mas é possível determinar até que ponto você vai acompanhar essa pessoa. Não podemos sentir culpa por não conseguirmos tirar a pessoa de uma tristeza profunda, de uma depressão ou de uma doença. Com frequência, ela não espera que você a cure, mas apenas que esteja ao seu lado, que a compreenda. Às vezes, ela deseja inclusive que você permaneça em silêncio, sobretudo quando não souber o que dizer. Por outro lado, a vida de quem está bem precisa seguir em frente. Você deve continuar trabalhando e dar o seu melhor. Sei que se trata de um equilíbrio difícil, mas é necessário cuidar de quem está doente e viver a própria vida. É importante parar de querer resolver o problema da pessoa, pois muitas vezes a decisão depende dela mesma. Isso só vem com o tempo. Cada um sabe os recursos de que dispõe para conseguir chegar lá. Na vida, passaremos por muitos momentos em que as pessoas que amamos adoecerão, terão perdas ou se entristecerão. Isso também acontecerá conosco. Em um determinado momento, consolamos alguém e lhe estendemos a mão. Em outro, somos nós que pedimos que alguém segure a nossa mão e nos levante. É nesse ciclo de vida que se evidencia a existência do amor nessas relações, não apenas interesse. Além disso, constatamos que a relação usufrui dos bons momentos, mas também suporta os momentos de dificuldade. Esses eventos põem a relação à prova, tornando-a mais sólida e mais capaz. Afinal de contas, a vida é, inexoravelmente, um espaço onde ocorrerão dores e alegrias, simultânea ou alternadamente. Temos de estar preparados para este momento em que estendemos a mão ou solicitamos ajuda. Quando é o caso de necessitar, é preciso abrir mão do orgulho e ter humildade para pedir ajuda. E quando estendemos a mão, é igualmente necessário renunciar ao orgulho, para não acharmos que somos o Deus que salvará aquela pessoa. Portanto, na vida, estamos sempre dispostos a juntos construir um relacionamento baseado nessa multifacetada gama de emoções que nos caracteriza. Somos seres humanos capazes, sim, de finalmente suportar a alegria e a tristeza, a saúde e a doença. Bem, como tudo tem limites e depende de nossa capacidade pessoal para cada evento, será que, em nome do amor, devemos suportar tudo? Você já se perguntou se o amor suporta tudo? Já ouviu falar sobre amor sacrificial? Pense, por exemplo, numa mãe que tem um filho trabalhoso, usuário de drogas e que se recusa a deixar a casa. Ela não consegue fazer com que ele cresça por achar que tem de suportar as atitudes do filho até o fim da vida, porque isso seria uma prova de amor. Será que não foi exatamente por ela acreditar nisso é que a criança de ontem, hoje, é um adulto fragilizado e se tornou incapaz de assumir a própria vida? Será que, em algum momento, amar não significa também deixar o outro ir e deixá-lo pagar
por suas escolhas. Isso vale para o casamento, a educação dos filhos, o emprego e até para nós mesmos. Há momentos em que precisamos simplesmente ousar e ir. Com frequência, julgamos que amar significa superproteger ou não abandonar e ficar suportando coisas insuportáveis. Não somos um terreno baldio para que as pessoas venham jogar o lixo afetivo delas em nós. Chega um momento em que é preciso deixar de pagar pelos erros dos outros e assumir que, em muitas ocasiões, o amor próprio exige de nós abandonar a condição de vítimas. Amar o próximo como a si mesmo significa, primeiramente, se amar, ter dignidade no relacionamento e não se submeter a circunstâncias deploráveis, acreditando ser por amor, pois amor que destrói nunca foi amor. Ficamos por aqui e até a próxima leitura. Não esqueçam de compartilhar, de dar o like e se inscrever no canal. Ajuda muito. Muito obrigado e até a semana que vem.